dentro ou fora de casa, a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com o diferente, não é assim? Verdade, dona Jéssica. Então, para nos dar as dicas e orientações de como lidar com o diferente, é que recebemos hoje aqui a psicóloga Simone Alípio e também a socióloga Érica Araújo. Simone e Érica, sejam muito bem-vindas à casa de vocês. Obrigada. Tudo certinho? Passaram bem o final de semana? Maravilhoso. Então tá certo. Serginho, a gente estava brincando aqui antes de começar, que aqui nós temos a psicóloga, a socióloga e a assistente social. Então, acho que vai ser um papo legal hoje, né? E o diferente. Gente, isso aqui tem graduação até lá em cima. Ele que não fala, tá? Não, Mas ele é... só. Não. Tá vendo? Desse jeito. Mas aqui, meninas, quando a gente fala sobre essas diferenças e lidar na escola, na sociedade, a gente passa por um processo aí que já vem até de um tempo de nos educarmos para lidar com essas diferenças. Porque há bem pouco tempo não se aceitava, era sempre permeada de muito preconceito, não é? Sim, na verdade é porque o que acontece? Nós aprendemos a lidar com padrões em cima daquilo que predomina na sociedade. Então, se o que predomina é casar, todo mundo tem que casar. Se predomina que todo mundo tem que ir para a faculdade, todo mundo tem que ir para a faculdade. Então, vão sendo criadas regras e a gente vai se sentindo obrigado a seguir. A questão é, e quando as pessoas não seguem aquilo que é esperado? É aí que começam os conflitos em sociedade, né? As pessoas, aí começa o bullying na escola, por exemplo. Ah, eu sou filho de negro, você é filho de branco, eu sou filho de empresário, você é filho de empregada. E aí começam os conflitos. Porque qual que é o problema de eu ser filha de empregada, você ser filho de empresário? É essa questão que você estava falando. A gente tem que aprender a lidar com isso porque as pessoas são diferentes, as origens são diferentes. Olha onde que a gente vive no Brasil, que é coisa mais maluca do que aqui. Você pega, a gente brinca lá no trabalho, que Minas é um Brasil menor. Norte de Minas é o Nordeste, é o Nordeste, Sul de Minas está para o lado de São Paulo, enfim. Zona da Mata já puxa até o S, Juiz de fora. Minha avó é de Nanuque, ela conversa igual baiano e ela é mineira. Eles falam que Minas é só Belo Horizonte mesmo que é Mas mineiro. Mas a Bahia faz parte da grande Nanuque, né? Mas é aí que tá. Mas é tipo isso, mas Nanuque é Minas. Sim, só que eles se comportam como baianos, o pessoal do Sul, a mesma coisa. Então, assim, qual que é o nosso problema? A gente tem que ser educado para poder entender que, às vezes, as pessoas vão ser diferentes. E eu não tenho que corrigir uma coisa que é própria, que já está antes de mim. Aí, eu não vou falar de teórico, não, que é complicado, mas o Durkheim fala sobre isso. O fato social é aquilo que já está, a gente já chega no mundo que está pronto. Então, o nosso papel, se for ter filho, se for dar aula, gente, é diferente, é diferente. A questão é como que eu vou lidar e quem sou eu para tentar mudar a forma do outro agir no mundo, de ser no mundo. Sim. E o grande desafio é romper, né, com essa questão do padrão e se abrir para novas práticas, né? Novas formas de convivência, novas formas de relacionamento, até entendendo que esse diferente, ele traz nuances próprias, específicas, que podem colaborar com outro olhar, com novas práticas, né? Lógico. E vocês estavam falando a respeito, você tocou um pouquinho a respeito da opinião. Como lidar numa sociedade tão diversa, com opiniões diferentes? Tem como a gente ter um diálogo bacana hoje? Porque hoje é tão difícil ter um diálogo que os dois lados conseguem ser ouvidos igualmente, né? Sim. Como que a gente lida com isso? Como ter um diálogo sincero com pessoas que têm opinião diferente da gente? E será que a gente consegue ser respeitados em diálogos assim? Eu acho que a gente tem que fomentar espaços de diálogo democráticos, né? Onde as pessoas possam se expressar, ainda que a gente conviva numa sociedade de livre-arbítrio, de liberdade de expressão, está preconizado até na legislação enquanto direito fundamental, né? A gente tem que aprender a respeitar o espaço, a fala do outro,
a expressão do outro, buscando conviver num ambiente pacífico, onde todos possam se expressar, respeitando e aceitando as divergências e opinião do outro, que nos é diferente, né? Eu acho que o maior problema é conseguir ter o diálogo. Porque quando um fala e o outro fica parado, apático, não tem diálogo. E isso começa não pelo quesito diferença, isso já vai dentro das semelhanças, vamos dizer. Exatamente. É um marido e uma mulher que não se falam, é um pai e um filho que não Começa dentro de casa, né? Exatamente. Aí depois ele vai para a escola. Se ele está aprendendo ele assim... só espelha, né? Ele só espelha. Porque a primeira relação que uma criança tem é dentro de casa. Depois ela vai para a rua. Tanto que o que eles fazem quando o menino está com problema na escola? Chama os pais. Aí já chega uma pessoa, às vezes o menino é pirado. Chega um pai pirado, você fala, tá explicado. Porque a criança lá, convivendo nesse espaço, ela tende a reproduzir, né? Pais Tanto doidinhos práticas... e seus filhinhos aloprados. Os filhos eles tendem a reproduzir a educação, tudo que é falado, a palavra não é sem efeito, né? Tudo que é falado, eles se espelham nos mais velhos, né? Igual os alunos se espelham no professor, né? Verdade. Então tem essa busca aí e tem uma tentativa do outro de reproduzir aquilo que ele vivencia e que ele aprende no ambiente em que ele vive. Mas aí eu penso assim, que a gente tem alguns pontos práticos da nossa vida que eu acho que a gente devia aprender naturalmente com eles, né? Um conhecimento assim, empírico que nos dá base para a vida. Por exemplo, um casal ali se une, casa e gera um filho. E esse filho nasce com uma determinada deficiência. Ali os pais aprendem a lidar com aquilo, vão lidar com as questões que permeiam aquela enfermidade, aquela doença, começam a interagir, ver que tem outro mundo ali, paralelo ali, de outras famílias que vivem e se estabelecem, né? E isso a gente pensa também de uma outra forma, como você citou, nós chegamos, o que está já está feito, a gente só vem se adaptando. É a criança que chega em casa. A criança que se adapta à rotina da casa, não é a rotina da casa, a vida da criança. Eu acho que se a gente pegasse essas questões do dia a dia... Sensíveis, né? Sensíveis a isso, muita coisa já minimizaria aí, não precisaria nem estar levantando bandeira, né, Simone? Sim. E, Érica? E o negócio do diálogo que eu estava pensando é você conseguir escutar o outro. Que eu acho que é aí que está o grande problema. Igual você tem uma situação complicada em casa, você tem que ouvir, tem que detectar, e aí vão vir os preconceitos de fora. E aí como que eu vou resolver? É só escutando o outro. Se eu não escutar, não tem diálogo. Então não tem como se entender, não tem como resolver. E a grande questão, pelo menos para mim, assim, quando eu vou discutir no mundo, eu tento prestar atenção assim, nossa, por que eu estou debatendo com essa pessoa? Por que ela está querendo me jogar lá na rua? O que está acontecendo? É porque eu estou falando alguma coisa que não vai de encontro ao que ela acredita. Então, eu tenho que dar um jeito de entender quais são os mecanismos de construção, de realidade daquela pessoa, para eu poder falar assim, não, como que eu entro, como que eu argumento? Porque o objetivo também na discussão não é você se impor, o outro se impor, é estabelecer a verdade. Isso, por que somos diferentes e por que, mesmo que eu não aceite, eu vou respeitar a sua opinião. Desde que ela não fira direitos humanos, né? Mas se não... Aquela velha história, o meu direito termina quando começa o seu. Exatamente. Eu acho que é sempre na busca da criação de consensos, né? E a gente tem que ver esse outro como um par também e ponderando, ainda que eu não concorde com a sua opinião, respeito. Eu tenho que respeitar, né? Eu posso deixar bem claro qual que é a minha, mas acolhendo a do outro também, né? Sim. E te enxergando como igual, como um par. E só que tem gente que tem que lidar com essas diferenças desde cedo. Então, agora a gente vai ver um pouquinho a respeito de uma escola aqui em BH que trabalha com acolhimento de crianças com necessidades especiais. Roda. A vida sempre será um contraste e lidar com o diferente é um grande desafio para todos nós. Em uma escola de BH, vemos o quão importante é abordar o assunto com crianças e adolescentes. E quem está no dia a dia com eles fala sobre a interação entre alunos portadores de necessidades especiais e os regulares.
Quando os alunos, considerados, normais chegam, existe realmente aquele choque, existe aquele choque de realidade. Mas com o passar do tempo, ele vê também que aquele coleguinha dele que tem uma necessidade especial e está sendo atendido, ele consegue dar resultado. Através do aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, e você distribui as tarefas, você faz com que todos aprendam, esse sentido de todo mundo se sentir igual, realmente colabora tanto para o aluno que tem a necessidade especial, quanto aquele que tem mais facilidade de aprendizado. E o melhor jeito de lidar com essas diferenças é na prática, e o lugar na escola, desde cedo. Podemos ver a dimensão dessa proposta na vida do Luiz Felipe, um aluno portador da síndrome de Prader-Willi, que afeta a produção de hormônios. Ele conta como é fazer amigos aqui na escola. É fácil. E também a gente se conversa, brinca, e assim faz amizades. E você costuma levar seus amigos para sua casa? Sim. Conta um passeio pra gente que você teve com seus amigos aqui da escola. Já foi pro Museu da PUC, pro Parque das Águas. Em 2017, cerca de 877 mil alunos com alguma necessidade especial foram matriculados em escolas. Esses dados do censo escolar representam um avanço. Hoje é inconcebível você ter uma escola que não prime pela inclusão. A inclusão é a palavra de ordem hoje no mundo, Até os anos 80 nós tínhamos uma periferia, vamos assim dizer. Esses casos de necessidades especiais, eles eram periféricos na sociedade. Para alguns, encarar o singular é fácil. No caso do Vitor, por exemplo, os detalhes de ter amigos diferentes são mínimos. É a mesma coisa de com um amigo normal, só que eles têm uma deficiência que não ajuda eles. Você acha que fazer amizade com eles é diferente? Não, pra mim eu acho tudo normal. E o mundo pode ser bem melhor se pequenas atitudes forem tomadas. A pessoa, ela tem que se colocar mais no lugar do outro. Por exemplo, a pessoa está sofrendo bullying na escola porque ela é gorda. Ela tem que se colocar no lugar dessa pessoa para sentir se é legal, se não é. Tem que parar esse negócio de bullying, de preconceito. A pessoa tem que se preocupar mais com o próximo, amar o seu próximo. Eles precisam de ajuda e a gente pode ajudar eles, tornando o mundo deles melhor. Crianças dando uma aula pra gente, Sensacional, tá vendo? Olha só. Maravilhoso. E a gente tem esses belos exemplos aí, Érica e Simone, que nos ensinam muito sobre esse olhar diferente para quem está do nosso lado, Quem cria as diferenças somos nós. Olha ali eles falando. Eu não tenho diferença nenhuma, não. Ele é meu amigo do mesmo jeito. Então, pra mim é normal me relacionar com ele. Para mim é normal. De onde que vem essa normalidade, então? As barreiras, são construídas pelo próprio sujeito. O preconceito, quando ele é externado, ele está dentro da pessoa, Que olha com preconceito e constrói uma redoma, Eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido dessa inclusão, E muitas vezes os próprios profissionais, os professores que estão dentro da escola ou os profissionais que lidam com aquela pessoa que tem preconceito, Então a gente tem que romper com essas práticas excludentes, Para que a gente possa ir construir essa inclusão tão almejada. A gente fala também de uma sociedade também, assim, onde alguns pesos religiosos também nos apontam um pouco ressaltam um pouco dessas diferenças, Por exemplo, eu vejo assim na simplicidade da fé cristã, no contexto assim de romper com a ideia dos mitos, da mitologia, porque a mitologia também traz esse tipo de explicação, sentido, quando não sabe explicar nada,
não é verdade? Aí, por exemplo, uma tribo indígena, se nascem ali gêmeos, peraí, alguma coisa está errada, então um coloca para... matamos um e deixamos o outro. Isso também são questões criadas por nós, nessas barreiras, e que às vezes a fé, ela presta um pouquinho desse serviço, né? Esses padrões são estabelecidos por nós. E a gente acaba só Que a gente quer dar reproduzindo. resposta de tudo, né? A mitologia é por causa disso. A gente quis dar a resposta de alguma coisa que a gente nem sabe. O mito é uma maneira de ressignificar alguma coisa que a gente não está entendendo o que é, né? Não sei como é que é na psicologia. Vão dizer que o mito está ligado à tradição de algo que é reproduzido sem um senso crítico, né? O sujeito, ele apenas recebe sem questionamento e ele tende a reproduzir discursos já cristalizados, muitas vezes construídos socialmente, né? Às vezes você pergunta para ele o porquê, ele não sabe, ele não constrói um olhar crítico sobre aquilo, mas ele reproduz algo que já foi construído e passado para ele, e ele tende a ir reproduzindo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.